pessoal, prazer. Meu nome é Aline Neumann, eu sou idealizadora e proprietária da marca Afrotique. A Afrotique é uma marca de acessórios afro, onde eu trago como elemento principal os búzios, que são chamados de cauris. E eu acredito que esses búzios, ele é o fio condutor que me conecta a essa ancestralidade. Então eu acredito que a minha arte, os meus acessórios, além de ter uma estética contemporânea, ele conversa com vocês, ele conversa com ancestralidade, ele traz fundamento, ele tem simbologias. A partir dessas simbologias é onde eu me inspiro para fazer essas joias. E nessa videoaula eu também quero mostrar para vocês um pouco dessas joias. Vou mostrar fotos, vou mostrar as peças, vou mostrar clientes ornadas com a Afrotique, depoimento de clientes e um pouco mais, como já disse, da história desses ricos cauris. Então eu fui pesquisar sobre eles e encontrei muito conteúdos interessantes e espero que para vocês seja muito proveitoso. Então fique ligado nas videoaulas que eu vou mostrar muita coisa que eu aposto que vocês não sabiam. E aí, pessoal, vamos para nossa videoaula. Vamos conhecer um pouquinho mais da história dos búzios. Vamos lá. Quem aqui sabia que os búzios, ou os cauris, que é o seu nome original, era usado como moedas? Pois é isso aí. Esse fascinante ser era uma moeda. A sua verdadeira nomenclatura era monetária moneta. Era nativa das costas da África Ocidental, no Oceano Índico. Entre as versões primitivas dessas moedas, as conchas foram sem dúvida as mais difundidas, especialmente os cauris da espécie Cypraea moneta. Os primeiros registros vêm da China, onde se faz referência do uso dessas conchas como dinheiro entre os anos de 2000 a 1500 a.C. Mas apesar do tempo remoto, não foram os chineses que inventaram o uso dos cauris como uma forma monetária. Eles apenas aceitaram os cauris para participar das proveitosas trocas de mercadoria com diversas sociedades. Acreditava-se que os cauris eram usados desta forma e durante muito tempo foi usado assim, até o século XIX. Antes de virar moeda de troca, os cauris eram trabalhados. Como assim trabalhados? Eles eram lixados, talhados, tudo para eles ficarem mais valiosos, para valerem mais, para assim poderem constituir uma moeda de entesouramento e também um elemento da hierarquia das sociedades. Pois na época usava-se para ostentar ao peito ou até mesmo nas cabeças da aristocracia africana. Então só os poderosos, usavam essas peças ao peito ou na cabeça. A questão é: por que os diferentes povos e as diferentes comunidades distintas aceitavam os cauris como valor de troca e bens? Por que essa credibilidade? A resposta está na ancestralidade comum de todos, ou seja, na base, no grupo ou nos grupos dos quais todos eram e somos descendentes, herdando inclusive seus costumes. Para estes búzios, os cauris, representava os mais importantes mistérios também. Mistérios esses como o do nascimento, o da vida,
da reprodução dos homens, os animais e os vegetais. Estes dois últimos que eram muito importantes também para sua longevidade, crescimento e preservação das suas tribos. Por isso serviam de importantes amuletos. Um fato importante: em Uganda, os holandeses tentaram substituir os cauris por moedas, mas eles tiveram que se conformar com a paridade de câmbio. Isso aconteceu no ano de 1895. E aí, os ugandas, o que fizeram? Eles criaram selos para competir com as moedas dos ingleses. Esses selos, eles eram estampados, cauri, os búzios, né? E eram feitos todos à mão. E aí o mais interessante que é que o valor de cada selo era pago com os cauris ou moeda inglesa. Então, os cauris continuaram valendo e as moedas dos ingleses também. Eles fizeram o selo manual, mas esse selo tinha que ser, no final, trocado por cauri. E agora, falando de outro assunto, a gente vai entrar na arte africana, né? Os africanos, eles eram muito ricos em sua arte. E se a gente for prestar atenção nas artes antigas, eles continham búzios, né? Vamos falar um pouquinho das máscaras africanas. As máscaras são recorrentes na maior parte dos povos africanos. Pode-se dizer que os africanos conseguiram produzir uma arte bastante livre, mas ainda assim preservavam o rigor de suas tradições. Exigiam buscar um entendimento e trazer isso para a tribo, esse entendimento da espiritualidade e da ancestralidade. Nas várias culturas que lá existem, elas fazem parte do universo artístico e expressivo, além de serem fortes elementos de conexão entre os seres e o mundo espiritual. Isso é o que eles acreditam. Elas foram e são produzidas, na maior parte das vezes, como instrumento de rituais e de maneira que tornam também disfarces, né? Porque muitas tribos usavam máscaras para disfarces, para fazer suas ritualísticas, representações. Elas também representavam deuses, forças da natureza, trazia o significado também dos antepassados. Existiam máscaras que eram feitas só para rituais de antepassados e seres de outro mundo. E no mesmo quesito arte, também vamos encontrar os famosos cestos africanos. Cestos esses que eram criados com cordas, com couro e também até alguns de cerâmicas. E eles eram todos adornados com búzios também, né? Cada tribo desenvolvia a sua arte e a sua técnica. Eles trançavam o cesto com cordas, trançavam com couro, com palha. E muito desses cestos eram decorados, igual eu já disse, com búzios. O significado deles decorarem esses cestos com búzios era o da fartura, porque acreditava que quanto mais búzios, mais riqueza, mais fartura. Agora vamos falar um pouco da sua simbologia. Os búzios, eles são muito usados nas religiões afro-brasileiras. Porque para eles carregam o significado da riqueza, né? Eles são usados nas vestimentas, nos paramentos, dos babalaôs, das iorixás e das pessoas com composto de graduação, pois também na religião ele é um símbolo da nobreza e da riqueza. Ele mostra o status, mostra a senioridade, a sapiência. Servem também
para serem entregues nos trabalhos feitos por os orixás. Então aí ele vem com vários significados, dependendo do trabalho, dependendo do orixá que você vai oferecer. Ele, dependendo do propósito, né, do trabalho, do fundamento, ele pode trazer um exemplo, a riqueza, mas a riqueza de fartura. Ele pode trazer a fertilidade. Aí são vários fundamentos. Também dentro da religião de matriz africana, principalmente no candomblé, existe o jogo de búzios, né? Ou o Ifá, que tem muita gente que chama de Ifá, que é uma arte adivinhatória herdada pelos povos tradicionais africanos, vinda das religiões das diásporas que foram instaladas em muitos países das Américas. As consultas são realizadas a partir de 16 búzios, todos eles contendo abertura. Cada um cai em uma posição, aberto ou fechado. E o conjunto dessas posições é que vai definir o signo de Ifá ou Odu, que servem para nos mostrar os caminhos e nos dar respostas de dúvidas que são colocadas. A palavra Kauri também significa brilhante, que está ligada diretamente aos encantos que nos conecta com a luz espiritual e ao mesmo tempo manifesta a luz primordial da transformação. Eles nos transmitem a sabedoria de lidar com o processo cíclico da vida. Processos esse que seria morte e renascimento. São conhecidos como moedas espirituais e por isso que representa o axé, a energia vital. Eles também são usados como acessórios de proteção dentro da religião de matriz africana. O contra-egum, por exemplo, é um deles. E a confecção desse contra-egum se dá com um corpo limpo das impurezas da carne e com rezas também feitas durante a sua produção. Ele serve para afastar os eguns, os espíritos dos desencarnados, e é usado por uma pessoa que está em obrigação dentro do terreiro. Um outro acessório usado também é o jaorô, e neste utiliza-se um guizu preso, pois seu barulho espanta os eguns. Temos um acessório também que é usado na cintura, como se fosse um cordão umbilical, que representa a ligação direta com o seu orixá. As guias também são elementos usados nessa religião, nestas religiões, né? Feitas também com búzios e fio de conta. São chamados de brajá. Funcionam como condensadores de energias, pois absorvem acúmulos negativos do campo eletromagnético, protegendo os seus médiuns contra influências ruins durante o trabalho. E também no sagrado feminino, os búzios significam fertilidade, a porta da vida. Ao olharmos o búzio de frente, né, se você pegar um búzio e olhar de frente, você vai ver que ele parece um órgão genital feminino. Então ele traz essa representação da fertilidade do órgão genital feminino. É incrível como tudo conversa, né? E sendo ele uma concha marítima, carrega também a energia da grande mãe, a mãe de todas, que é a força do oceano e representa nosso líquido amniótico. Os romanos etruscos o chamavam de coriol, matrículos, que significa a matriz do útero. As mulheres romanas também usavam os búzios para impedir a infertilidade. Agora, no Japão, as mulheres o traduziam como casa de entrega fácil.
porque elas acreditavam no seu poder e usavam na hora do parto para ajudá-las a ter uma boa entrega. E acreditava que seria um parto menos estressante e bem mais sucedido para elas. Os búzios, para elas, eram um símbolo do sagrado feminino, e elas acreditavam que a proteção estava ligada aos espíritos de suas ancestrais mais velhas. Elas diziam que continha a magia das avós do universo. Interessante também é que em alguns túmulos dos impérios chineses, eles encontravam alguns corpos de imperadores com o búzios em suas bocas. Então, acredita-se que eles usavam este elemento como uma espécie de chave espiritual para o renascimento, para o outro lado da vida. Então, resumindo, nós podemos falar um pouco que o significado desses moluscos, desse búzios, desse cauri, é o significado da riqueza, é o significado do renascimento, né? Da morte também, né? Porque quando se morre, se renasce. É o significado da fertilidade e, acima de tudo, ele é o fio condutor que nos conduz e nos liga a essa ancestralidade quase que perdida, né? Essa ancestralidade que pulsa dentro de nós, que está correndo no sangue nas nossas veias. Então, por isso que eu transformo esses búzios nas minhas artes, nas minhas joias. E agora eu quero que vocês fiquem com um pouquinho dessas minhas joias, um pouquinho desse meu amor, um pouquinho dessa minha arte para vocês. Na fé de Zambi, de Oxalá, pedimos licença pros trabalhos começar. Abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos. O búzio para mim significa realeza, riqueza, estética preta e rica. Eu, Josiane Clímaco, professora sambista, eu sou Afrotique. Búzios ancestral, Búzios é vida, Búzios, oráculo, Búzios, infinita fonte de abundância, de riqueza. Essa é a nossa ancestralidade. Bem, o Búzios para mim, ele não é só uma indumentária, ele não é um fetiche. Búzios é uma forma de ser, de viver. Búzios é identidade. Por isso, eu sou Afrotique. A benção aos mais velhos, que sempre me ensinaram, a benção aos mais novos, que ainda continuam me ensinando. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os búzios, só um pouquinho, essa conexão, essa ligação que eu tenho com esses búzios, que é incrível. É uma transformação que vem de dentro para fora, é uma transformação de alma. Afrotique, a Aline me apresentou a Afrotique, onde a Aline, como mulher, ela consegue extrair de dentro de outras mulheres, ela consegue tirar essa essência, esse perfume das mulheres e transformar em peças. São búzios que decoram o nosso corpo, são os búzios que decoram a nossa alma, e ela consegue. Na minha visão, os búzios são regidos por todos os orixás. Então, cada acessório que a Afrotique traz para mim é uma bênção dos orixás, né? Elas transformam, elas
buscam as mulheres da terra. Eu falo, da terra para mim é aqui São Paulo. Então é através dos búzios, é através dessa conexão que a Frutique tem com essas mulheres, transformando-as em rainhas. Ela traz para junto de nós, né, como se fosse uma união, ela traz para junto de nós as mulheres do fogo, as mulheres do ar, as mulheres do vento e as mulheres das águas. Então são todas rainhas, prontas para mostrar para o universo, para mostrar para o mundo, para mostrar para um pequeno grupo de pessoas quem nós somos, né? É uma coisa assim que você não consegue explicar, mas quando você usa um acessório da Frutique, mostrando os búzios, mostrando realmente quem você é. Somos todas rainhas, somos todas mulheres, somos mulheres que já foram perseguidas, mulheres que já foram humilhadas, mulheres que muitas vezes estão precisando daquele carinho, precisando daquele colo. E a Aline, ela vem com esse olhar mágico e consegue extrair de nós aquilo que realmente nós somos, as verdadeiras mulheres. Eu posso falar assim por todas, porque é um brilho muito grande que nós temos quando nós adquirimos uma peça da Frutique. É uma conexão que a gente faz com o nosso orixá de cabeça, que nos protege, que nos ampara. Então ela consegue trazer tudo isso, né? É através dos búzios, é através das cordas, é através dos pontos. É um trabalho feito à mão, é um trabalho de carinho, é um trabalho de percepção e de intuição que nos eleva sempre. Elas nos elevam sempre. E o búzio, ele é muito forte, né? O búzios, a Frutique traz ele muito forte. E esse reencontro com essas almas, né? Que é a Frutique e que é a Aline. A Frutique é uma, a Aline é outra. Então quem conhece as duas sabe diferenciar elas muito bem. Então eu não tenho eu tenho muita história para contar da Frutique e tenho muita história para contar da Aline. E se você coloca as duas, se torna uma só. E é um trabalho maravilhoso, é um trabalho incrível, é um trabalho que une as irmãs. Eu falo assim que é um ponto, né? Cada uma de nós, mulheres, dos 4 elementos, nós somos um ponto, né? Então, uma mulher da água leva para uma mulher do fogo, que leva para uma mulher do ar, que leva para outra mulher, e assim vai se interligando, e cada uma vai se reencontrando de uma forma completamente diferente. É muito gostoso esse reencontro, é muito gostoso você fazer parte dessa história. E isso traz, lá atrás, né, nossas avós, que fazia aqueles brinquinhos, né, que a gente pensava que era conchinha e que mais tarde a gente conheceu como búzios e como que isso é muito forte nessa ligação. Hoje eu trago esses búzios, eu trago essa história para minha filha, para minha neta, e eu sei que lá na frente, quando elas olharem as minhas peças, as minhas joias, as minhas riquezas, elas vão falar: essa é minha mãe, que conheceu uma pessoa e que fez relembrar histórias maravilhosas. Eu tenho um carinho muito grande para a Frutique, tenho um carinho muito grande para com a Aline, e é esse carinho que eu quero demonstrar para todas as outras mulheres que eu acabo de conhecer através da Frutique, através da Aline. É isso. Muito obrigada aos mais velhos, muito obrigada aos mais novos. Ótimo dia para todo mundo. Odo, axé,
pra te levar no ilê, pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé. Deus é brasileiro, muito obrigada, axé. Ilumina o mirim, orumilá, na estrada que vem a cota. É uma leme, quem tem santo é quem entende. Quanto mais pra quem tem algum missão e paz, quanto mais pra quem tem ideais e os orixás, quanto mais pra quem tem algum missão e paz, quanto mais pra quem tem ideais e os orixás. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, faz a festa. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, traz orquestra. Isso é pra te levar no ilê, pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé. Deus é brasileiro, muito obrigada, axé. Ilumina o mirim, orumilá, na estrada que vem a cota. É uma leme, quem tem santo é quem entende. Quanto mais pra quem tem algum missão e paz, quanto mais pra quem tem ideais e os orixás, quanto mais pra quem tem algum missão e paz, quanto mais pra quem tem ideais e os orixás. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá,